Olá pessoal, antes de mergulharmos nessa história fascinante que eu tenho para contar hoje, já aproveita e clica no botão de inscrever-se aqui do canal. E claro, se você já é inscrito, comenta aqui embaixo o que mais te intriga quando falamos de mistérios históricos ou tesouros perdidos. Eu adoro ver suas opiniões e histórias também. Agora, sem mais enrolação, vamos falar de um lugar que virou sinônimo de mistério e conspiração, Rennes-le-Château. É uma vila pequena, tranquila e escondida nos montes do sul da França. Mas acredite, o que aconteceu ali pode rivalizar com qualquer enredo de filme de Hollywood. Tudo começa no final do século XIX, com um padre chamado Bérenger Saunière. Ele era um homem simples, típico da época, que chegou à paróquia dessa vila quase esquecida pelo mundo. A igreja local estava caindo aos pedaços e ele tinha muito poucos fiéis para cuidar, mas algo mudou drasticamente na vida desse padre e até hoje ninguém sabe ao certo o que foi. O que sabemos é que depois de alguns anos, Saunière começou a gastar dinheiro como se fosse um milionário da época. Ele reformou completamente a igreja, construiu um enorme jardim cheio de estátuas misteriosas, uma torre extravagante e até expandiu sua casa modesta para algo digno de um aristocrata. Então surge a pergunta óbvia: de onde veio todo esse dinheiro? Bom, as especulações começam com uma descoberta feita por Saunière enquanto restaurava a velha igreja. Dizem que ele encontrou algo durante os reparos. Algumas pessoas dizem que eram documentos antigos, outras sugerem que era um tesouro físico, como barras de ouro ou joias. Alguns até acreditam que ele descobriu um segredo tão poderoso que poderia abalar os pilares da sociedade ocidental. Isso mesmo, estamos falando de teorias que envolvem a Igreja Católica, reis, rainhas, linhagens secretas e até Jesus Cristo. Maluquice? Pois é, mas essa é exatamente a graça dessa história. Agora, antes de entrarmos nessas teorias mirabolantes, vamos dar uma pausa para entender o contexto histórico e cultural de Rennes-le-Château. Essa região da França tem uma história rica e complicada. Ela já foi ocupada pelos romanos, pelos visigodos e até pelos cátaros, um grupo religioso considerado herético pela igreja medieval. Os cátaros tinham ideias bem diferentes da igreja católica e acabaram sendo perseguidos brutalmente. Há quem diga que eles teriam escondido seus próprios tesouros, textos e relíquias nas montanhas antes de serem exterminados. Será que Saunière tropeçou em algo deixado por eles? Ou será que foi outra coisa? Uma das coisas mais interessantes sobre a igreja de Rennes-le-Château é a quantidade de simbolismos estranhos que Saunière incluiu na decoração. Por exemplo, ele colocou uma estátua de um demônio chamado Asmodeus logo na entrada da igreja. Que tipo de padre coloca uma figura do diabo na porta de uma igreja? Além disso, há pinturas e inscrições que parecem conter mensagens codificadas. Uma delas diz: "Este lugar é terrível", e muitos interpretam isso como uma referência bíblica, mas talvez haja mais por trás disso. Outra curiosidade é que Saunière comprou várias pinturas religiosas famosas, mas alterou os rostos de algumas figuras para parecerem pessoas específicas. Quem eram essas pessoas? Não sabemos, mas cada detalhe parece sugerir que ele estava tentando passar alguma mensagem. Agora vamos falar das teorias mais populares. Uma das mais conhecidas sugere que Saunière descobriu documentos que provavam a existência de uma linhagem secreta de descendentes de Jesus Cristo. Essa ideia foi popularizada pelo livro Santo Graal e a Linhagem Sagrada e mais tarde pelo polêmico romance O Código da Vinci. Segundo essa teoria, Maria Madalena teria escapado para o sul da França após a crucificação de Jesus, levando consigo um filho dele. Ao longo dos séculos, linhagem teria sido protegida por sociedades secretas, como os Cavaleiros Templários. Se Saunière realmente encontrou esses documentos, ele poderia estar chantageando a Igreja Católica para conseguir dinheiro. Faz sentido? Talvez, mas não há provas concretas disso. Outra hipótese é que ele encontrou um tesouro material. Existem lendas locais sobre os visigodos que supostamente saquearam Roma no século V e fugiram com uma fortuna incalculável. Algumas pessoas acreditam que eles esconderam parte desse tesouro em cavernas próximas a Rennes-le-Château. Outros sugerem que o próprio Saunière teria negociado antiguidades valiosas ou vendido relíquias religiosas. Também há quem diga que ele simplesmente ficou rico com jogos de azar ou negócios duvidosos. Mas convenhamos, isso tira toda a graça da história, né? Uma coisa pouco conhecida sobre Saunière é que ele não agia sozinho. Ele tinha uma ajudante leal chamada Marie Denarnaud, que era sua governanta e confidente. Alguns historiadores acreditam que ela sabia tanto quanto ele sobre o suposto segredo. Depois da morte de Saunière, Marie continuou morando na propriedade e, nos seus últimos anos, prometeu revelar tudo o que sabia para um jovem pesquisador. Mas, ironicamente, ela sofreu um derrame e perdeu a fala antes de poder compartilhar qualquer coisa. Isso só adiciona mais camadas ao mistério. Falando em mistério, vale a pena mencionar que Rennes-le-Château não é apenas famosa por causa de Saunière.
Muitas pessoas acreditam que a região tem uma energia especial, ligada à geografia e à história. Alguns chamam o lugar de Triângulo Místico, comparando-o ao Triângulo das Bermudas. Outros dizem que as montanhas ao redor formam alinhamentos geométricos perfeitos com locais sagrados ao redor do mundo. Claro, isso pode ser coincidência, mas é divertido pensar que há algo maior acontecendo ali. Por fim, o que faz desse caso tão cativante é justamente o fato de que nunca saberemos a verdade completa. É como um quebra-cabeça com peças faltando. Cada vez que achamos uma resposta, surgem mais perguntas. Mas talvez seja exatamente isso que torna Rennes Chateau tão fascinante. Não importa se você é um historiador, um caçador de tesouros ou apenas alguém curioso, essa história tem algo para todos nós. E então, pessoal, o que vocês acham? Será que Saunier encontrou um tesouro? Ou será que ele desvendou um segredo que ainda está enterrado em algum lugar? Deixe sua teoria nos comentários, porque eu adoraria saber o que vocês pensam. Ah, e se você gostou dessa história, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Tem muita gente por aí que precisa conhecer o mistério de Rennes-le-Château. Até a próxima aventura.